mutum de Alagoas é um caso raro, assim, conhecido mundialmente. É uma espécie que extinguiu na natureza, né? E só não extinguiu totalmente que o Pedro Nardelli, no final da década de 70, ele capturou os últimos exemplares, 5. Levou para o criatório dele no Rio de Janeiro, multiplicou isso para 42 aves. Depois, por motivos particulares, ele precisou entregar essa população para o Ibama. Então, metade veio para cá e metade foi para o criador Poços de Caldas. O Roberto aplicou todo o conhecimento dele com os outros mutuns e transformou esses 21 que vieram para cá em mais ou menos 200. Simpson que foi comigo. Falei, olha, isso é uma questão de honra para nós. Isso não pode ser simplesmente receber essas aves. Nós temos que continuar esse trabalho do Pedro e chegar onde ele quer chegar, ou seja, formar um grupo forte no cativeiro para que um dia isso possa voltar para a natureza. Eu já tinha uma responsabilidade grande de tocar um projeto grande com o mutum do Sudeste, que é o Claxon-Rubenbach, passei a trabalhar também com o mutum de Alagoas. Mas acontece que quando recebi essas aves, havia uma dificuldade muito grande de reprodução. O Pauco cimito, ele é uma ave agressiva no sentido de proteger com violência o território dele. Então não é fácil você formar os casais. E no começo a gente não tinha uma ferramenta muito importante, que é, por exemplo, as análises genéticas para saber o seguinte: qual era, de um determinado indivíduo, um macho, por exemplo, qual era a fêmea mais adequada no que diz respeito à condição genética do grupo. Então, você fazer os pareamentos dirigidos foi muito importante quando a UFSCar entrou, através da equipe Somercival, a monitorar isso. Então, você tendo uma tabela tecnicamente elaborada, para que você dirija os cruzamentos, a sua chance de melhorar a qualidade genética passa a ser muito grande. Então, você tinha que fazer uma escala de prioridades, dizendo o seguinte: esse macho, a melhor opção dele é com essa fêmea. Mas se não funcionar, tem essa, que não é tão boa, mas é boa também. Então, eu tive que usar uma técnica de manejo de cativeiro para fazer a formação dos casais, de forma que a gente pudesse ter uma reprodução melhor do que a que estava acontecendo. Isso é um trabalho longo, que passa por testes, se a fêmea vai aceitar o macho, se não vai aceitar, que é uma coisa do dia a dia do trabalho do criador científico. Depois o seguinte: uma vez formado o casal, você tem que fazer um preparo da infraestrutura do recinto que ele vive, apropriada para você perder o menos possível de ovos, porque é possível, por exemplo, que a ave não, embora aceite um ninho, ela não ponha o ovo no ninho. Ela pode botar, por exemplo, do puleiro. Então, todos os viveiros têm uma rede abaixo do puleiro, para que se botar na rede, eu colho o ovo. Como todos os mutuns na natureza, eles ficam adultos com 2 anos e meio, mais ou menos em média, e põem 2 ovos por ano em média também. Então, é uma velocidade de crescimento de população muito lenta. É claro que eles vivem muito, isso compensa, mas quando a espécie está ameaçada, isso é uma dificuldade, que é contornada retirando os ovos para incubação artificial. Então a fêmea põe 2 ovos, retira os ovos, põe na incubadora, já são 2 filhotes. Daí a um tempo, 15, 20 dias, ela põe mais 2 ovos e você reforça a alimentação, principalmente de cálcio, porque ela está numa demanda superior para o organismo. E você consegue assim até 8 ovos, ou seja, 8 filhotes, se tudo correr bem, por casal por ano. Isso aumenta muito a velocidade de multiplicação do plantel. Seriam décadas deixando a incubação natural. Eu faço na incubação um procedimento muito parecido com o que ocorre em vida livre, ou seja, as fêmeas só começam a incubar entre 5h30 e 6h30 da tarde, quando botam o último ovo. E aí, depois que eu colhi o ovo, esse ovo é o seguinte: ele tem uma maneira de ser guardado, ele não pode ser guardado muito tempo. Geralmente, a postura de uma choca do mutum, ela é composta de 2 ovos. Um ovo, por exemplo, é colocado hoje e o segundo ovo é botado 48 horas depois. E outra, todos os ovos têm que ser girados e, pela nossa experiência, você tem que mudar o ovo de posição de 12 em 12 horas, para que o ovo tenha um movimento uniforme, não é igual o que a fêmea faz no ninho, mas é o que dá a condição do embrião formar de maneira correta dentro do ovo. Porque se ele não formar de maneira correta, na hora de romper o ovo, ele não consegue sair. Mas o seguinte, é importante isso, porque tudo que você alterar na biologia da ave, no processo de incubação, certamente você está diminuindo o seu percentual de eclosão. É muito importante que você, naquilo que é possível, que você copie o que ocorre em vida livre. E é isso que a gente faz
porque aquilo é uma equação assim perfeita. O trabalho com animais silvestres, ele tem um problema, porque você não tem um estudo, muito trabalho acadêmico, que você possa recorrer para aprender a trabalhar com esses animais. Falo muito sobre a manutenção de animais no cativeiro. Vocês já devem saber a campanha que existe contra prender animais. Eu acho só o seguinte, que essa campanha ela é verdadeira, ela precisa existir, o tráfico é uma coisa péssima, só que a pessoa tem que abrir um parênteses e dizer o seguinte, manter animais no cativeiro só quando você estiver animais ameaçados, só quando isso estiver dentro de um programa para a recuperação deles. Então, assim, um ponto forte da pesquisa que o Roberto desenvolveu ao longo desses anos foi a eclosão, a temperatura da chocadeira, o manejo dos ovos, o acompanhamento e o nascimento dos filhotes. Quando isso foi atingido, é que começou a haver a reprodução em escala maior. Então, é uma coisa dominada e que foi aplicada no Mutum de Alagoas e funcionou muito bem, visando reintrodução sempre. O cuidado nós vamos continuar e a ideia é, vamos ver qual vai ser a reprodução da próxima temporada. O trabalho agora é reproduzir o máximo possível com o controle rigoroso da parte genética, porque não é uma coisa simples a genética, nós temos muito que aprender com ela, porque a gente sabe que a consanguinidade ela pode acabar com uma espécie. O que nós precisamos saber na genética é o que soltamos aqui, dessa vez, para que na próxima solta a gente solta algo que seja o mais distante possível desse que soltamos. É muito importante que a gente tenha o cuidado de formar um banco genético forte no cativeiro, para que a gente, nascendo muitas aves, a gente tenha um excedente para soltar, mas garantindo o banco genético até que a gente tenha uma condição na natureza perfeita.